Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de óptica. Vamos usar o livro para falar de óptica, capítulo 8. Então, pessoal, vamos falar da parte teórica, que eu acredito que vocês já tenham visto, né? De todo o espectro eletromagnético, uma pequena faixa de frequência consegue sensibilizar as nossas células. Essa faixa, ela é tão pequena que ela é cerca de 2 ponto alguma coisa por cento. 2 ponto algo por cento, é muito pouco mesmo, que a gente consegue ver do espectro luminoso, espectro eletromagnético luminoso. E eu já vou mostrar para vocês os exemplos de como isso funciona, né? O exemplo não, a simulação de como isso funciona. Bom, aqui no texto tem algumas coisas importantes, né? A misteriosa natureza da luz sempre foi um tema de fascínio para a maioria dos cientistas. Sim, desde sempre, né? E aí tem uma colocação que eu fiz, inclusive no ensino fundamental, no nono ano, que o Newton, ele deu uma atrasada nessa tecnologia aí, no entendimento desse aspecto da natureza, porque ele foi responsável pelo fato de a teoria corpuscular da luz, né? A teoria que admitia que a luz é formada por um feixe de partículas, né? Então ela tem um feixezinho de partículas, ela é tanto pequenos pacotes de luz como onda. Essa teoria aqui foi atrasada por Newton, né? Por muito tempo, porque ele disse que a luz era apenas onda e tal. E era o Newton que estava falando. Então, esse é um ponto importante. E aí vem, ó, por sua vez, a teoria ondulatória da luz, mesmo sem contar com a paternidade tão eminente, conseguia explicar de maneira satisfatória um grande número de fenômenos. Aí, em 1850, ficou comprovado experimentalmente a velocidade da luz. Então, no século XIX, o pessoal descobriu a velocidade da luz, comprovou-se aí a velocidade da luz. E esse cara, o Maxwell, extremamente importante para a física eletromagnética, ficou sentenciada a estabilidade e a credibilidade da teoria ondulatória da luz, grande Lord Maxwell. Porém, por grande ironia da ciência, né, no final do século XIX, uma das experiências comprobatórias da teoria ondulatória da luz, descobriu-se o efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico que o Albert Einstein ganhou um Nobel por ele, que ressuscitaria o modelo corpuscular da luz. E aqui já estamos falando de física quântica, física moderna, tá? Desta maneira, a aceitação de uma natureza dupla da dualidade, que é o que eu falei ali embaixo, dualidade onda-partícula da luz, foi tranquilamente já aceita, né? Como hoje já é aceito. Bom, definição. Conceito de luz como agente físico capaz de sensibilizar nossos órgãos visuais, nossos olhos aí. E aí, tá aqui, né? E já que estamos falando desse aspecto, vamos ver como funciona esse carinha aqui. Bora pro nosso simulador. Aqui, eu tô... Deixa eu me reposicionar aqui para não ficar na frente. Bom, aqui eu tenho uma simulação que mostra o espectro do visível aí, né? Essa faixa colorida aqui, né, de
Red, Green, Blue, o famoso RGB, nos dá a formação de todas as faixas de frequência de luminosidade. Então, primeiro, vamos lá, valores, né? Colocar aí alguns valores para a gente entender o que está acontecendo. Os rótulos, né? Aqui, ó, tá no infravermelho e aqui no ultravioleta. E aqui é a faixa do visível, bem pouquinho, como eu disse, bem pequena. Aqui do lado, o que a possibilidade de excitação dos nossos olhos, uma lâmpada, por exemplo, olha como é bem pouco, muito pouco, muito pouco. Já a luz do sol, que é a luz mais intensa que chega para nós aí, ela tem muito aqui na faixa do azul, né? Mas a sua luminosidade cobre todo o espectro do visível. E foi aí que nós evoluímos, né? Nossos olhos evoluíram nesse espectro luminoso. E Sirius, a estrela, ele tem isso aí, né? De faixa de frequência. Ó, vou diminuindo a nossa escala para o máximo aqui, não consigo diminuir mais. Mas significa que a luz de Sirius é extremamente intensa. Sirius, a estrela, é o Sirius, a estrela, é o buraco negro que está no centro da nossa galáxia. Não é essa Sirius A aqui, não. Fiz um comentário incorreto. Vamos dar uma olhada aqui no segundo simulador e visualizar como conseguimos ver, como conseguimos ver a luz, né? E aí, primeiro vamos ver como as coisas funcionam, depois eu vou fazer uma explicação do como nossos olhos funcionam com o vermelho, o verde, o azul. E depois eu vou mostrar para vocês como são as cores das coisas. Então, quando recebemos todo o espectro luminoso, nós vemos isso aqui, ó. Nós vemos o branco. E aí, a ausência de uma dessas faixas ou a mudança de intensidade gera todo o leque de cores que a gente conhece. Então, por exemplo, se eu diminuir aqui, o azul vai para a faixa de cor que é o amarelo. E esse carinha aqui, o azul, ele é o responsável por nos manter alerta e tal. Por isso que quando tá tudo amarelado, a gente passa a gerar as enzimas aí os hormônios ou enzimas para o sono, para preparar o corpo para dormir. Então, na ausência do azul, na ausência do verde, nós temos o roxo. Na ausência do vermelho, temos o azul. E aí, nas diversas intensidades, ó, você vai mudando a cor. Olha lá, verde claro. E é assim que funciona. Visto isso, a gente pode ver como funciona, como são as cores das coisas. Por exemplo, algo que é amarelo, que recebeu e você está vendo como amarelo ou vermelho, significa que ele recebeu todas as frequências, todas as faixas de cor, mas apenas uma está retornando. Logo, aquele objeto ele é todas as cores menos vermelho, né? Porque é a única cor que está saindo dela. Se eu tiver um filtro vermelho, eu consigo ver essa cor, mas se eu colocar um filtro verde, eu não consigo ver essa cor, porque não tem espectro verde aí, faixa de frequência verde, apenas vermelho. Logo, esse objeto seria preto para quem estivesse
vendo, né? Tô saindo aqui da frente do filtro para ficar mais visível o que eu estou fazendo. Então é isso. Ó, se eu mudar para o vermelho o filtro, a pessoa consegue ver, e é assim que é assim que funcionam as cores dos objetos. E como funcionam os nossos olhos. Visto isso, vamos voltar para a parte teórica do livro. Tudo bem? Bom, visto isso, o fenômeno aí, objetos de estudo. Em objetos de estudo da óptica, nós temos dois, né? Não, o objeto de estudo é um só, mas a divisão do estudo é em dois fundamentais. Ó, a óptica é a parte da física que estuda um conjunto de fenômenos denominados fenômenos luminosos e que tem como causa determinante um agente físico, que é a luz, né? E aí, na divisão do estudo, que nós temos a óptica dividida em duas partes principais, a geométrica, que estuda os fenômenos que estão explicados, estuda os fenômenos que são explicados sem que seja necessário conhecer a natureza do agente físico, a fonte lá, o que está produzindo aquela luz, né? Nós vamos nos atentar aos aspectos matemáticos da luz, ou a matemática associada a ela. E a óptica física. Ó, a justificativa do nome óptica geométrica está no fato de que, na explicação dos fenômenos, são empregados, via de regra, métodos puramente geométricos. Então, é isso. Matemática na veia aí. E a óptica física que sim estuda aí, ó, estuda os fenômenos cuja a compreensão, a elaboração de leis que só são possíveis com o conjunto da natureza do agente físico, né? Aí vai se importar com o que está gerando aquela luz. Então, dois tipos de estudo: estudo matemático puro dessa luz, sem se importar com o seu agente gerador, e o estudo físico, desse agente gerador, né? Aí tá, quais são os fenômenos, né? Interferência, polarização, difração, dispersão, são os fenômenos estudados pela parte física da óptica, né? Aí temos a óptica ondulatória, a óptica, que é o que a gente vai estudar aqui, tá? A óptica vai se aprofundar bastante. A óptica ondulatória, a óptica quântica e a óptica eletromagnética. Além dessa divisão tradicional, é costume citar a fotometria e a óptica fisiológica. Acabamos de ver a óptica fisiológica estudando como a visão se comporta, mas tem como aprofundar muito mais. Algumas aplicações da óptica: correção de defeitos da visão, visão de objetos em dimensão reduzida, visão de objetos distantes, inacessível à visão pura, fixação de imagens, fotografia, cinematografia, análise espectrais da luz para determinação da composição química de substâncias extraterrenas, que é estudo do universo, né? Otimização da nova técnica, otimização na técnica de iluminação. Noções primitivas de óptica, raio de luz. Denomina-se raio de luz um agente geométrico em uma linha que representa a direção e o sentido de propagação da luz. E aqui sua demonstração. Então, a parte teórica eu vou ficar só até aqui, porque aí a gente começa a entrar na óptica geométrica mesmo, nos pontos importantes. Então, para a óptica geométrica, eu vou dedicar outra aula e dividir as aulas para elas não ficarem grandes. Então, é isso, noções básicas de divisão da física, da,
da parte de introdução, ficamos nessa aula, beleza? Bom, para a próxima aula a gente entra em óptica geométrica, espero que você tenha gostado e valeu, até a próxima aula.